vocês juram que se não ocorreu fecundação, o endométrio vai ficar lá, de besta, de gaiato, no navio? Não, vixe, então não rolou o que a gente esperava. O corpo da mulher diz. Então, não faz mais sentido esse corpo lúteo ou esse folículo de Graaf continuar existindo e produzindo progesterona e estrogênio. Então, ele vai parar as atividades por aí, certo? Se ele para as atividades dele, ele começa a regredir, certo, gente? Começa a regredir, começa a involuir e chama... E vai o quê? Se transformando em corpo albicans. Aqui, ó, vejam que ele tá regredindo, né? Ah, não rolou fecundação. Ele regrediu, ficou menorzinho, ó. Ele passa a se chamar de corpo albicans ou de corpo branco. Lembrem-se de albicans, lembre de albino, que são aquelas pessoas bem branquinhas. Vai regredindo, se transformando no corpo albicans ou branco. Não produz mais progesterona e estrogênio. Níveis de estrogênio e de progesterona vão o quê? Cair. Níveis de estrogênio e progesterona caindo me leva como consequência o quê, gente? A descamação do endométrio. O quê? A menstruação. Conseguem me acompanhar? Vejam, aqui essa imagem é só mais um gráfico para mostrar para vocês a questão das variações dos níveis hormonais durante o ciclo ovulatório, tá certo? Vejam que a gente divide em 14 dias, 14 e 14 para uma mulher que tem 28 dias, certo? De ciclo. De início, a gente tem a fase folicular, que ocorre nos 14 primeiros dias, certo? Até o 12º dia, 11º, 12º, que é justamente o que? O amadurecimento do folículo e, consequentemente, do ovócito, né? Que está dentro do folículo. Aqui é o ovócito 1. Aqui está se transformando, está ocorrendo a transição do ovócito 1 para o ovócito 2. Naquela espera maior, a gente já tem o ovócito 2, né, bem formado. Tem elevadas taxas de FSH, né, tentando estimular ainda mais aquele folículo que já está super estimulado, né, já está super desenvolvido. O pobrezinho não aguenta, arrebenta. Ocorre o que nós chamamos de ovulação, né, que é a liberação do ovócito 2, completamente maduro para as tubas uterinas, para ocorrer uma possível fecundação, tá certo? E aí, FSH sai de cena, né? FSH e LH vão saindo de cena. Para quem entrar em cena, estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona sendo passados a produzir, né, a serem produzidos pelo folículo que arrebentou e se transformou no folículo de Graaf ou no corpo lúteo, né? Vai produzir progesterona, estrogênio, que são hormônios que vão atuar onde? Lá na camada endometrial, né? Para que comece a se vascularizar, comece a encher de sangue, comece a ficar mais espesso, tá certo? Preparou o clima, preparou o ambiente para uma gestação, mas não ocorreu fecundação. Então, não faz sentido o folículo de Graaf ou corpo lúteo continuar produzindo esses hormônios, né? Estrogênio e progesterona. Então, ele vai regredindo e vai se transformando no que a gente chama de quê? Do corpo branco, né? E aí, o corpo branco já não produz estrogênio e progesterona. A tendência é que os níveis desses hormônios vão caindo. Se o nível desses hormônios caem, aqui, ó, os hormônios tudo em baixa, vai ocorrer o quê? A menstruação, a descamação do endométrio. No primeiro dia de menstruação dessa cidadã, o endométrio está descamando, mas não se iludam que já iniciou mais uma fase folicular.
já iniciou o amadurecimento, a estimulação de um novo folículo, para no 14º dia ovular novamente. Tá certo? Beleza? E aí, tudo bem, gente? Aí, isso aqui a gente já mostrou, né? A questão do muco cervical. Agora, vocês já sabem que a partir do 12º, 14º dia é produzido em muita quantidade. E se acontece, existe um porquê. E é justamente para facilitar o nado dos espermatozoides, para facilitar o encontro deles com o cito 2, que está descendo lá pela tuba uterina, tá certo? E tá para jogo, né? Para ser fecundado, certo? E aqui, gente, eu trago para vocês tudo junto numa figura só, certo? O que acontece aqui? Primeiro, eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Hipotálamo manda um recado para a hipófise liberar na corrente sanguínea quem? FSH e LH, certo? FSH e LH vão chegar aonde? No ovário, tá? E aí vão participar do ciclo que nós chamamos de quê? Do ciclo ovulatório, né? Que vai estimular o quê? O amadurecimento desses ovócitos até o ponto dele chegar no ovócito 2 e tá pronto, ficar para jogo para ser fecundado. Tá? No ciclo ovulatório, gente, nós temos dividido em 14 dias, tá? Conseguem acompanhar meu mouse? 14 e 14 dias, tá certo? E aí, nos primeiros 14 dias, nós precisamos que ocorra uma hiperestimulação do folículo, que nós sabemos que o folículo é a membranazinha, a pelezinha que reveste o cito, certo? O ovócito, tá? Então, os níveis de FSH tendenciosamente vão aumentando para que esse folículo ele vá se desenvolvendo juntamente com o ovócito que está por dentro dele, tá bom? E aí, chega um momento que esse FSH sobe tanto, que o pobre do folículo, juntamente com o cito, já está esborrotado, não aguenta mais e vai ocorrer o rompimento desse folículo. Uma vez o rompimento ocorrendo, há a liberação do ovócito 2, que vai ser encaminhado para as tubas uterinas. A esse processo a gente chama de quê? De ovulação. Geralmente, em mulheres que têm 28 dias de ciclo, ocorre no 14º, né? E aí, lá na fase ovulatória, não esqueçam disso aqui, do muco cervical, tá certo? Que o nosso corpo produz com a finalidade de ajudar, literalmente, ao quê? A reprodução, tá certo? Então, ocorreu ovulação, ocorreu arrebentamento de um folículo, né? Se ocorreu a ovulação, a qualquer momento pode ocorrer fecundação. Opa! Então, vamos começar a preparar o território lá no útero, mais especificamente no endométrio, né? Para que as condições estejam favoráveis, né? O folículo que rompeu, aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, ele vira folículo de Graafi, certo? Ou corpo lúteo. E o corpo lúteo, o folículo de Graafi, ele é responsável pela produção de outros 2 hormônios, que são chamados de quê? Estrogênio e progesterona. Daí, a gente já entra no ciclo menstrual, na preparação do útero para receber esse bebê. E quando eu falo em preparação do útero, eu falo em quê? No enchimento, na vascularização desse endométrio, tá certo? Então, se esse endométrio ele começa a se encher de sangue, ele começa a alargar, show de bola. O útero vai ficar literalmente pronto para receber um bebê, né? Então, estrogênio e progesterona em alta pelo folículo de Graafi,
tá certo? Ou o corpo lúteo. Acompanhe comigo aqui, ó, no ciclo uterino, no ciclo menstrual. Essa imagem aqui corresponde, gente, à vascularização do endométrio. A preparação que está ocorrendo lá no útero para receber esse futuro bebê, tá? Vejam aqui, ó. Menstruou. No primeiro dia que essa mulher menstrua, lembra que eu disse que foi até uma dúvida da Rosália? Lembra que eu disse que no primeiro dia da menstruação da mulher já tem um folículo entrando em processo de amadurecimento? Então vejam que aqui, nesse momento, entre o primeiro e quarto dia da menstruação, minha gente, o que é que eu tenho em níveis baixíssimos? Estrogênio e progesterona. Ó. Compara um gráfico com o outro. Tá menstruando? Estrogênio e progesterona em baixa. Não tem para que ter estrogênio e progesterona em alta, porque a gente não precisa manter esse endométrio porque não ocorreu fecundação. Então, vamos baixar os níveis de estrogênio e progesterona para esse endométrio que descamar. O sangue vai descer, ó. O endométrio aqui, ó, se degenerando. Tá certo? Mas lembrem-se que já está ocorrendo o quê? Uma fase folicular em andamento. 14º dia que ovulou, cito 2 foi para a tuba uterina. FSH já deu o que ele tinha de dar, os 14 primeiros dias, né? Quem é que vai entrar em jogo pela ação do folículo de Graafi ou corpo lúteo? Estrogênio e progesterona. Acompanhem aqui, ó. A partir do 14º dia já ovulou, FSH e hormônio luteinizante saem de cena. Quem é que começa a subir? Progesterona e estrogênio. Quem é que produz progesterona e estrogênio? Folículo de Graafi ou corpo lúteo? Eita, progesterona e estrogênio em alta. Ó aqui, ó, o endométrio se vascularizando ao extremo, ó, a curva subindo de vascularização, certo? Esse endométrio, ele tá se enchendo de sangue e ele tá ficando o quê? Espesso para uma possível nidação, tá certo? Então, bem alta aqui, progesterona, estrogênio, tudo ok para receber um possível neném. Vixe, não rolou não dessa vez a fecundação. Faz sentido permanecer? Folículo de Graafi, que produz estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona, gente, de uma forma simples de falar, são hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento, certo, do endométrio e por segurar esse endométrio no lugar que ele tem que estar. Se vocês pararem para prestar atenção, as meninas que já são mães, se teve ameaça de abortamento durante a gestação, ou se conhece alguém que teve ameaça de abortamento, geralmente a conduta do médico assistente é fazer com que a mulher coloque dentro da vagina, dentro do canal vaginal, comprimidos de progesterona, de progestágeno. Por quê? Porque a progesterona ela vai segurar, certo? O endométrio. Então, durante toda a gestação, gente, o ideal é que estrogênio e progesterona estejam o quê? Em cima. Se por algum acaso, eventualmente, progesterona diminuir o nível, esse endométrio ele pode descamar e vai levando junto o embrião. Tá certo? Então, vejam aqui que entre o 14º dia e o 28º dia, condições perfeitas, certo? Para ocorrer o quê? A nidação. A gente vai descobrir o que é nidação, que é o implante, né? Desse conceito, dessa fusão de 23 e 23 na camada interna do útero, tá certo? No endométrio. Opa, não rolou, não chegou nada no útero, não aconteceu fecundação.
Então, folículo de Graafi, o corpo lúteo não vai ficar trabalhando de graça, vai regredir, vai formar uma estrutura que nós chamamos de corpo albicans ou corpo branco. Não vai mais produzir nem progesterona nem estrogênio, tá? Se ele não produz nem estrogênio, perdão, e progesterona, o ideal, o que se espera que aconteça é o quê? Diminuição dos níveis desses dois hormônios. Uma vez caindo a quantidade de estrogênio e de progesterona, vai acontecer o quê, hein? A descamação do endométrio, a menstruação. Certo? Beleza, gente? Tudo bem? E aí a mulher fica nesse loop infinito de trabalhar com isso. Aí o povo vem dizer, não crie expectativas para nós mulheres. Mas a gente vive de expectativa. Ah, não. É uma situação triste. Em relação, gente, ao ciclo menstrual, do primeiro ao 14º dia, nós dizemos que ocorre a fase proliferativa. Certo? O que é essa fase proliferativa? O endométrio está só esperando o ok lá do ciclo ovulatório de dizer: ei, ovulou, viu? Ovócito 2 começou a passear pela tuba uterina. Eita! Então, se ovulou, vamos começar a trabalhar a partir do 14º dia, que é uma fase que a gente chama de fase secretora. Entre o 14º dia até o 28º dia do ciclo da mulher, nós temos o que nós chamamos de fase secretora no ciclo menstrual, certo? Que corresponde ao quê? A vascularização, ao espessamento desse endométrio, tornando as condições o quê? Favoráveis, tá certo? Para uma possível nidação e posterior o quê? Gestação, tá bom? Eita, mas não aconteceu a anidação. Então, eu encerro aqui no 28º dia, certo? Lembram que o ciclo vai do primeiro dia da menstruação até um dia que antecede a próxima menstruação. Então, encerramos por aqui, iniciamos uma fase que nós chamamos de fase isquêmica, que é a fase de sangramento, que é a fase da menstruação. Tá certo? Então, tudo isso, quando a gente para e pensa, né? Menstruação, ai, tá saindo sangue por lá, por baixo. Menina, mas até acontecer tudo isso, diga aí a viagem. Diga aí o rolê. Né? Então, pelo amor de Deus, se tiverem alguma dúvida nisso aqui, me falem agora, por favor. Porque isso é extremamente importante que vocês entendam. Isso cai sempre em concurso. Sempre, 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 sempre. Sempre no rol de saúde da mulher. Podem ter certeza que vocês vão encontrar uma questão com esses gráficos, certo? E vocês precisam entender o que acontece em cada um deles, tá certo? E óbvio, vai ser cobrado na prova. Certo? Vai! Só que o conteúdo é bem grande. É denso. Então, assim, nós vamos absorvendo. Eu passo o dia todo macarrando. Tudo que você fala, eu passo o dia digerindo. Para entrar no juízo, né, Jaque? Mas tem a vantagem, gente, da aula estar gravada. Isso. É como eu falei para vocês, na área de saúde da mulher, esse é o conteúdo que eu, Silvia, acho mais crítico assim, no sentido de que a gente precisa ter muito cuidado, porque é muito detalhe e tipo, detalhe do detalhe. E sou muito honesta em dizer para vocês, assim, eu acho uma coisa maravilhosa. Passei a achar uma coisa maravilhosa depois que eu entendi.
Mas é como eu disse para vocês na aula de segunda-feira. Isso eu não entendi de primeira, não. Eu precisei. Aprender, até você entender. Foi o conteúdo que mais me deu. Foi o conteúdo que me deu mais dificuldade. Foi o conteúdo que me deu mais trabalho na disciplina de saúde da mulher na época da minha graduação, na época da minha faculdade. Então, tipo assim, eu fui estudando passo a passo. A gente tem que entender todos os detalhes para poder, no final, entender esse tudão, digamos assim. Então, é uma coisa que, de fato, vocês vão precisar sentar, vão precisar estudar, vão precisar rever a gravação da aula quantas vezes forem necessárias, para que vocês vão pegando esses detalhes. Coloca para ouvir a aula e vai anotando, certo? Os detalhes, porque, como vocês sabem, minhas aulas quase não têm texto e essa aula foi praticamente só figura, né? Então vocês têm que ir ouvindo o que eu estou falando e anotando para fazer mais sentido e vocês irem entendendo melhor, né? Mas saúde da mulher é uma disciplina assim que não dá de forma alguma para estudar um dia antes da prova. Não dá, não dá, não dá, não dá. É muita coisa. Por isso que eu geralmente costumo dividir essa disciplina em dois eixos, mas não consegui, como a gente já comentou na segunda, por vários motivos, né, que vocês já sabem. E é muito detalhe. E tipo assim, se você perder um detalhe daqui, vai pegar e vai lhe comprometer em todos os outros conteúdos da disciplina, né? Então, estudem diariamente, não brinquem em serviço com essa disciplina, porque é chumbo. Eu não vou dizer que é algo fácil, como eu disse na turma F35, quando eu fui dar farmacologia. Farmacologia é uma disciplina que eu amo. Mas eu vou dizer que é fácil? Não, seria hipocrisia da minha parte. Mas para as coisas se tornarem mais compreensíveis, né, fazerem mais sentido para a gente precisa se esforçar um pouco mais para poder entender, né? Acho lindo, acho maravilhoso, mas eu não posso dizer que é algo fácil. Fica fácil depois que a gente entende, né? Mas antes de primeira parece um bicho de sete cabeças. Mas vai dar certo, tá? Eu separei uns vídeos. Não, creio eu que você deu, né, assim por cima, tudo que você sabia que nós conseguiríamos absorver. Sim. Mas que se acumular, tem muito mais coisa, sim, claro. Ontem eu separei vários vídeos, porque eu gosto muito de usar o Instagram para ver vídeo, sabe? Da minha área, né? Vídeo, publicação, e aí eu vou salvando todas para, de acordo com o que eu for dando as disciplinas, eu conseguir compartilhar com vocês, né? A gente precisa usar redes sociais ao nosso favor também. Então, ontem eu achei vários materiais legais que eu vou mandar para vocês. Vejam, assistam, leiam. O que tiver de dúvida, traga na próxima aula para a gente ir dando continuidade, tá certo? Então, preciso muito que vocês estudem tudo isso, tá? Aqui é só mais uma imagem também que resume praticamente isso, né? Que nós já falamos, sendo que em um gráfico diferente. E aí são etapas diferentes, mas que elas trabalham juntas. Sempre que vocês forem olhar o ciclo ovulatório, vocês têm que ir. Primeiro passo do ciclo ovulatório, o que é que está acontecendo lá no ciclo menstrual? Né? Fazer um em paralelo com o outro, porque por mais que sejam coisas diferentes, elas acontecem devido a uma coisa estar acontecendo no outro momento também, naquele mesmo momento, naquela mesma fase, certo? Então tentem olhar todas essas imagens. Ah, tô vendo aqui os 14 primeiros dias do ciclo ovulatório, né? Que eu tenho a questão do FSH e LH, enfim. O que que acontece nos 14 primeiros dias lá do ciclo menstrual? Então, olha, nos 14 primeiros dias, o que é que acontece aqui, aqui e aqui? Por quê? 14 últimos dias, o que é que tá acontecendo aqui, aqui e aqui? Por quê? Tá certo? E aí, essa imagem eu vou até tirar desse slide para não confundir vocês, que é em inglês. E aqui, gente, eu trago só alguns termos, certo? Que são da área de saúde da mulher, que são associados ao período menstrual da mulher. São termos técnicos científicos que fazem total diferença, né? A gente ter o conhecimento, tá?
que, tipo, menarca é a primeira menstruação da menina, né? Quando a menina vira moça, como dizem no interior, a primeira menstruação da vida de uma menina, né? Que ela se torna menina, passa a ser mulher, se chama de menarca, tá certo? A menorreia, certo? Na língua portuguesa, se a gente tirar esse A, deixar só menorreia, significa menstruação, tá bom? Se a gente coloca o prefixo a gente nega tudo que vem à frente. Então, menstruação, se eu nego menstruação é porque não está ocorrendo menstruação, né? Então, a menorreia significa o que? Ausência. Perfeito, ausência de menstruação, tá certo? Dismenorreia, certo? Dismenorreia. Menorreia, como nós já falamos, é a menstruação. Pega esse Dzinho aqui, ó, circula, puxa uma seta aí no caderno de vocês e coloque D de dor, certo? Então, dismenorreia é aquela dor que a gente sente especificamente durante o período menstrual, né? Durante o período sangrativo, ou seja, as cólicas, né? E metrorragia, o que é que vem a ser metrorragia? É aquele sangramento, né, uterino, como se fosse uma menstruação, sendo que ocorre fora do período esperado da menstruação. É o que a gente chama de, por exemplo, sangramento de escape, né? Por exemplo, eu estou no início do ciclo, estou lá na fase ovulatória, estou nos 14 primeiros dias dos meus 28 dias de ciclo, né? E apresentei um sangramento como se fosse menstruação, mas esse sangramento não era para ter acontecido, né? Então, a esse sangramento que ocorre fora do período menstrual, nós damos o nome de metrorragia, tá certo? Então, são termos diferentes que eu preciso que vocês saibam, tá certo, meus amores? Alguma dúvida da aula de hoje? Não. Assim, vão surgir dúvidas quando for estudar mais a fundo, né? Para você é isso mesmo. Para hoje é só isso, né? Então, eu espero ter conseguido esclarecer um pouquinho dessa aula de ciclo ovulatório e de ciclo menstrual para vocês. Como eu disse, não é fácil, não é um conteúdo simples, é complexo, é crítico, mas eu precisava repetir essa aula com vocês para passar os detalhes que eu sei, para garantir que vocês aprendam o que eu estou falando. Isso! Como é que eu vou cobrar alguma coisa na prova se eu não tenho certeza se vocês entenderam, se eu não tenho certeza se certos detalhes foram falados, né? Então, por isso que eu decidi trazer essa aula novamente para dar para vocês, tá certo? Então, gente,